Olá, que bom encontrar cada um de vocês acompanhando esta edição do Inteiro Teor. Fique com a gente e saiba mais sobre a aplicação do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Federal. E tem mais! TRF da Primeira Região decide pela não aplicação do princípio da bagatela no caso em que havia habitualidade na prática do crime. No IT Entrevista, o defensor público Daniel de Macedo Pereira fala da proposta de súmula vinculante sobre o princípio da insignificância. E fique por dentro de mais decisões da Justiça Federal da Primeira Região no IT Notícias. É a partir de agora. O princípio da insignificância ou bagatela é um dos princípios do direito penal. Graças a ele, a depender da natureza do fato, os prejuízos causados podem ser considerados ínfimos ou insignificantes, livrando o autor da ação penal. Mas nem sempre isso é possível. Confira um caso em que a Justiça não aplicou esse princípio com Renato Rosa. O documentário Bagatela, dirigido por Clara Franco em 2010, mostrou a história de mulheres que ficaram presas por pequenos furtos em São Paulo. Uma delas é a Sueli. Eu ia comprar um queijinho, que minha mãe gostava muito de queijo. Um queijo e uma bolacha, mas eu peguei duas traquinas, mas só que o dinheiro não dava para me comprar 2 traquinas. Aí quando eu fui lá, quando eu fui voltar para devolver, já fui agredida, já começaram a me chutar lá dentro já. Aí eles me levaram lá na 45, mas só que lá na 45 eles não quis fazer o que eles falam, a BO, né? O delegado falou, não vou fazer esse furto, porque vou fazer o furto com o quê aí? Eu vou bater o quê? Aí ele pôs, um queijo e 2 traquinas. Esse é o furto que ela furtou, que estava na bolsa dela. Só que o delegado falou assim, eu não vou bater isso daí, que isso daí não é um furto. Só que ele me frojou, ele tirou eu da 45 e me levou na 28. Quando foi lá na 28 que eles fizeram eu ir para a cadeia de lá. Aí que eles me mandaram para Pinheiros. Na realidade, eu fui condenada a 2 anos e 8 meses. Depois eu apelei, caiu para um ano e 1 ano e 6 meses. Mas aí eu já estava tirando quase 2 anos. A partir de casos como esse e do trabalho voluntário de uma advogada, o documentário ouviu juristas e familiares, mostrando o impacto da não aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela na vida dessas mulheres. Ao mesmo tempo, também abriu espaço para opiniões contrárias à absolvição de presos a partir desse princípio. O certo é que o tema gera polêmica. Entre os casos que ganharam destaque no país, há o de um condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul pelo furto de mercadorias avaliadas em R$ 38. Ele recorreu a 3 instâncias. No Supremo Tribunal Federal, conseguiu a liberdade e o arquivamento da denúncia, graças à aplicação do princípio da bagatela pela primeira turma do STF. O mesmo princípio foi aplicado em outro caso, no qual um homem tentou furtar 7 cadeados e um condicionador de cabelo. A Justiça do Rio Grande do Sul havia condenado o acusado à prisão e ao pagamento de multa. A aplicação do princípio da insignificância exclui ou afasta o próprio tipo penal, ou seja, não considera o ato praticado como crime. Por isso, leva à absolvição do réu, e não à diminuição ou substituição da pena. Mas, para que isso seja possível, é necessário atender a certos requisitos. Ofensividade mínima da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzíssimo grau de reprovação do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, como o furto de algo de baixo valor. O princípio da insignificância, ele é um princípio, antes de mais nada, um princípio de justiça do direito penal. Ou seja, há fatos que você vai perceber que você tomando conhecimento desses fatos, eles vão te chocar tanto pela não aplicação do princípio da insignificância, que você vai falar assim, é um absurdo nessa determinada situação aquele camarada ser processado, aquele camarada ser condenado. Outra hipótese de aplicação do princípio da insignificância ocorre em denúncias contra devedores de débitos fiscais de baixo valor. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região avaliou o recurso de uma comerciante do Amazonas. Ela foi condenada pelo juízo de primeiro grau por vender pela internet eletrônicos comprados sem o recolhimento dos devidos impostos e fornecendo informações falsas nas notas fiscais,
de que os produtos teriam origem nacional. O relator, juiz federal convocado Marlon Souza, ao analisar o processo, destacou que, apesar de ser possível a aplicação do princípio da insignificância a crimes cujo valor sonegado seja inferior a R$20 mil, como no caso em questão, há um impedimento. A ré é reincidente. Verifico na espécie que a ré vendeu por 2 vezes mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da devida documentação e lançadas como se fosse produto nacional nos sistemas da Receita Federal. Além da situação dos autos, a apelante responde também a outras 5 representações fiscais, instauradas pela Receita Federal do Brasil, pela mesma prática delitiva, impossibilitando assim a aplicação da mencionada causa excludente da tipicidade. Sendo assim, o relator concluiu não ser possível aplicar o princípio da bagatela, já que a sonegação de impostos é uma conduta habitual da ré. No ano passado, a Defensoria Pública da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de súmula vinculante sobre a aplicação do princípio da insignificância. Esse é o tema do IT Entrevista com o defensor público Daniel de Macedo Pereira. Defensor, eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa proposta de súmula vinculante 144 da Defensoria Pública da União. A súmula vinculante apresentada pela DPU, ela tem como objetivo confirmar, tornar vinculante um entendimento que há muito já prevalece com o STF, no sentido de que o princípio da insignificância, a bagatela, o princípio da insignificância, é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Ainda existem, no Brasil, tribunais muito relutantes em aplicar o princípio da insignificância. A súmula vinculante, é importante dizer, ela diz tão somente da compatibilidade do princípio da bagatela com o ordenamento jurídico. Ela não obriga a aplicação em situação nenhuma, ela não impõe a aplicação. E como é o rito da proposta de súmula vinculante? Como que está a proposta hoje? As propostas de súmula vinculante, elas são apresentadas por um dos legitimados, né, isso é uma lei que prevê, o defensor-geral é um deles, o defensor público-geral federal é um deles. Feita essa proposta, ela vai à presidência da Corte, e a presidência da Corte, posteriormente, feitas as análises iniciais, distribui, informa aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal da existência dessa proposta. É aberto também prazo para que entidades que queiram se manifestar, um edital, possam contribuir com a formação daquele entendimento. Cabe ao ministro que está na presidência do Supremo, hoje a ministra Rosa Weber, pautar essa proposta de súmula que vai ser apreciada pelo plenário do Supremo e precisa de 2/3 dos seus integrantes, ou seja, 8 ministros para sua aprovação. E como a Defensoria Pública da União tem atuado nesses casos? Quais as principais demandas? A Defensoria Pública da União recebe vários tipos de processo que tratam sobre a insignificância. Claro, os mais comuns e em maior quantidade, os furtos, mas também há insignificância relacionada a crimes ambientais, por exemplo, o caso do pequeno pescador, que às vezes pesca no período de defesa, ou seja, no período em que é proibida a pesca. Há também o caso do famoso sacoleiro ou sacoleira, que é aquela pessoa que busca produtos no exterior para vender nos chamados camelódromos do Brasil. São todos casos em que a Defensoria alega que aquela conduta não é capaz de ofender o bem jurídico, não é capaz de causar um grande mal na sociedade e, portanto, não deve ser punida a conduta com a imposição de uma condenação penal. Na avaliação do senhor, quando o caso preenche os requisitos, mas não há uma sentença favorável à aplicação da bagatela, quais as consequências? A recusa absoluta da aplicação do princípio da insignificância, mesmo em caso de, por exemplo, furto por uma mulher de um produto de higiene íntima, como um absorvente ou um sabonete, ele muitas vezes tem como consequência o encarceramento e aprisionamento de pessoas extremamente humildes e com condutas absolutamente irrelevantes. Uma situação que denota muito mais uma carência, uma falta de perspectiva em termos de vida social, de problema social verdadeiramente, do que uma intenção de praticar crime. Eu costumo dizer sempre que ninguém furta certas coisas como produto perecível
ou um produto de higiene, para ganhar dinheiro fácil. Gostaria que o senhor comentasse algum caso que chamou a atenção, que o senhor já atuou. De uma pessoa que tentou furtar uns milhos no milharal. E o valor desses milhos era de R$6. Avaliaram quanto custaria o que ela pegou de milho e dava R$6. E o processo precisou chegar ao STF para ver a absolvição. Defensor, para a gente encerrar, última consideração do senhor sobre a proposta da súmula vinculante 144 da Defensoria Pública da União. Não se busca a obrigatoriedade da insignificância em todos os casos, mas que se avalie, naquele caso específico, se ela é cabível. O que muitas vezes acontece, e alguns dos exemplos que já enfrentei, em que atuei na minha vida profissional, mostram que havia uma relutância absoluta, sem qualquer critério, na aplicação da insignificância. A cada decisão, a Justiça Federal influencia os rumos da economia, da política e da vida de pessoas comuns. Conheça algumas dessas decisões no IT Notícias. Os conselhos profissionais podem cobrar judicialmente multas por exercício ilegal da profissão, independente do valor. Esse foi o entendimento da 7ª turma do TRF da Primeira Região no julgamento de recurso do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que suspendeu a cobrança judicial de uma dívida com valor inferior a 4 anuidades, o que é vedado pela Lei 2.514 de 2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais. Entretanto, no recurso ao TRF1, o CREA Goiás esclareceu que a cobrança se refere a uma multa aplicada por exercício ilegal da profissão e, portanto, sem relação com o pagamento de anuidades. Esse foi o argumento decisivo para o desfecho do caso. Em sua análise, o desembargador federal Hércules Fajoses ressaltou que realmente a limitação imposta pelo artigo 8º da Lei 12.514 é aplicável apenas às parcelas relativas a anuidades e não às multas administrativas. O TRF1 divulgou o resultado do selo Estratégia em Ação, que reconhece e premia sessões judiciárias, varas, juizados especiais federais e turmas recursais do 1º grau da Justiça Federal da Primeira Região. Um dos objetivos é aprimorar a prestação da justiça para o cidadão por meio do cumprimento de metas estratégicas. A premiação é dividida nas categorias selos Diamante, Ouro, Prata e Bronze, reconhece o trabalho desenvolvido em 2022. Entre as metas estabelecidas estão a redução do congestionamento de processos de execução fiscal, o estímulo à conciliação, a diminuição do acervo processual e o incremento ao julgamento de processos de crimes contra a administração, de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho escravo. O selo foi criado em 2016 e 2 unidades vêm se destacando sempre com o recebimento do selo Diamante. A 3ª Vara do Juizado Especial Federal de Tocantins e a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato, no Piauí. O desempenho de todas as unidades está disponível no site do TRF1. Vamos terminando por aqui, mas você pode continuar a acompanhar mais notícias sobre o TRF1 nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais Inteiro Teor. Tchau!